Após a morte e ressurreição de Cristo, o inferno entrou em pânico. Os demônios sabiam que tinham perdido o domínio sobre as almas humanas. E então, num concílio de trevas, conceberam um plano terrível: gerar um menino com poderes sobre-humanos. Um anticristo. Um instrumento do mal. Mas o que o diabo não esperava era a fé de uma mulher. Esta é a verdadeira história de Merlin, o mago que nasceu para servir ao inferno, mas foi resgatado pela graça de Deus. Século XII. O clérigo Geoffrey de Monmouth, depois dele, o poeta francês Robert de Boron escrevem aquela que seria a versão definitiva do mito de Merlin. Segundo eles, sua mãe era uma jovem virtuosa, filha de um rei. Numa noite, foi visitada por um íncube, um demônio capaz de tomar forma humana. Ela engravidou sem saber o que se passava com ela. Mas, ao perceber o estranho que se formava em seu ventre, fez aquilo que o inferno não esperava: foi até um santo ermitão, confessou tudo, recitou o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, e prometeu que, no instante em que aquela criança nascesse, seria levada à pia batismal. E foi exatamente o que ela fez. O que aconteceu naquele instante mudou tudo. Pelo poder do sacramento do batismo, Deus arrancou da alma do menino a natureza maligna que ele herdara do pai infernal. Mas, e aqui está o detalhe mais belo, Deus não destruiu o conhecimento sobrenatural que o demônio havia colocado nele. Deus o redimiu. Transformou. O dom de saber as coisas passadas, que serviria ao mal, agora serviria ao bem. E Deus, em sua infinita misericórdia, acrescentou um novo dom: a capacidade de ver o futuro. De profetizar. Por isso, nos textos medievais cristãos, Merlin não é mais chamado simplesmente de mago. Ele é chamado de profeta. Como Isaías. Como Daniel. Como João Batista. Aquilo que o diabo planejou para destruir, Deus usou para construir. Vós planejastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50, 20. Resgatado por Deus, Merlin recebe uma missão: preparar a Bretanha para receber o Santo Graal, o cálice da última ceia, trazido por José de Arimateia. Para isso, precisava de um rei. Não um rei qualquer. Um rei escolhido por Deus. E Merlin sabia onde encontrá-lo. Ele profetizou o nascimento do menino, escondeu-o numa casa humilde, longe das intrigas da corte, e esperou. Quando o menino se tornou jovem, organizou o teste mais famoso da literatura mundial: a espada cravada na pedra. Aquele que retirasse a espada seria o verdadeiro rei. Não pela força. Pela vontade de Deus. E assim, Arthur, o menino órfão, sem títulos, sem nome, retirou a espada diante dos olhos de toda a Inglaterra. Merlin se ajoelhou. Não diante do menino. Diante de aquele que o havia escolhido. Foi nessa hora que começaram os ensinamentos. Conselhos que não eram apenas políticos, eram conselhos espirituais. Cristãos. Eram a sabedoria de um homem que conhecia, em si mesmo, o peso da queda e o poder da redenção. Arthur, não foi tua força que tirou a espada da pedra. Foi a vontade de Deus. E quem é escolhido por Deus, a Deus deve prestar contas. Conselho 2: a bainha vale mais que a espada. Quando Arthur recebeu Excalibur, ele se gabou. Merlin perguntou: o que vale mais, a espada ou a bainha? A espada. Disse o jovem. Erras, meu rei. A espada tira vidas. A bainha as preserva. O verdadeiro rei não é o que mais mata, mas o que mais protege. Os que pegarem da espada, a espada perecerão. Mateus 26, 52. Mandei-a a construir redonda por uma razão. Não há cabeceira. Não há maior, não há menor. Esta é a mesa onde Cristo se sentou com os 12. E aquele lugar vazio? Espera por um coração puro. Pois só os puros de coração verão a Deus. Quando todos te aplaudirem, lembra-te,
Também aplaudiram a Cristo no domingo de Ramos, e 5 dias depois pediram sua morte. O povo é como o vento. Não construas teu reino sobre o vento. Constrói-o sobre a rocha, que é o temor de Deus. Haverá um dia em que serás traído por um amigo, talvez pelo mais querido, e pedirás vingança. Lembra-te então de mim, eu, que nasci do diabo, fui perdoado por Deus. Quem foi perdoado, deve perdoar. Olha para mim, Arthur. Tenho dons. Tenho sabedoria. Tenho a confiança dos reis. E, no entanto, sinto em mim a sombra de meu pai infernal todos os dias. Só a oração me sustenta. Quando eu deixar de orar, cairei. E quando eu cair, Camelot cairá comigo. E foi exatamente o que aconteceu. Já ancião, Merlin se apaixonou perdidamente por Viviane, a Dama do Lago. Ensinou-lhe seus segredos. E ela, temerosa de seu poder, usou esses mesmos segredos para aprisioná-lo numa caverna de cristal, da qual nunca mais sairia. Sem o conselheiro, Camelot perdeu o rumo. Os cavaleiros se voltaram uns contra os outros. Lancelot traiu o rei. Mordred ergueu sua espada contra o pai. E na batalha de Cama, Arthur foi mortalmente ferido. A queda de Merlin foi a queda de Camelot. Mas a lenda termina com uma promessa: Arthur foi levado à ilha de Avalon, e lá repousa, esperando o dia em que voltará. E Merlin? Merlin ainda ora. Ainda intercede. Ainda sussurra, do fundo de sua caverna, a mesma lição que sussurrou em vida ao seu rei. A história de Merlin é, no fundo, a nossa história. Todos nós nascemos com uma sombra. Todos nós precisamos das águas do batismo. Todos nós precisamos de conselhos. E todos nós cairemos, se deixarmos de orar. Mas o reino verdadeiro, aquele que não cai, aquele que não traiciona, aquele que dura para sempre, não é Camelot. É o reino dos céus. E o rei desse reino te chama, hoje, pelo teu nome. Se este vídeo tocou seu coração, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.